esse ano, no próximo ano tu vai rever. Muitas das informações tu vai rever. E como você disse, vai aprofundar, né? Aprofundar conteúdo. A gente colocando os nomes, números, por gentileza, meus anjos. Ok, professor. Oi, Yasmin. Ronald, ok. José Henrique, tudo bem? Gabriel Freitas. Deu o restante dos colegas. Quem não colocou ainda, tá? Porque quem está presente coloca várias vezes. O restante, se manifestem. Eu já pus o meu nome aqui. Pois é, Exatamente. eu estou pedindo o restante para se manifestar. Ei, tia, por algum motivo a Maria Clara foi removida da sala. Eu percebi. Houve algum probleminha aí. Mas ela já retornou. A internet caiu no meu computador, eu tive que entrar pelo celular. Ah, tá, ok. Bem, eu vou parar de anotar, né? Porque eu acho que, tipo, quem colocou, colocou. Quem não colocou, não vai colocar mais. Acho que é porque são 15 alunos, aí a senhora acha que ainda precisa dos seus 32, aí agora tá colocando muito para ver se tem conta da vida. Mas tá ok. Tem 13 anotados, aí eu completa 15 com a minha participação e a do Roberto. Colocando na página 277 para a gente dar continuidade, corrigir a atividade. Conseguiram enviar a atividade? Liberei espaço no e-mail. Sim. Tia, eu só não vi assim que eu não entendi nada daquela questão. Pois é, aquela questão eu andei olhando, ela é um pouco confusa realmente. Para interpretar. Não, tipo, eu pensava que era pra dizer o que era, né? Que tinha as imagens e Mas dizer o que tinha. Aí do lado tinha isso. tem dizendo já o que é. Aí eu peguei e deixei em branco, eu não tava entendendo. Qual Eu a senhora vi. se refere, tia? A senhora se refere àquela de monofásico? Isso. Ah, essa tá no texto, essa tá de baixo investiga. Não, mas é a questão 5. Eu fiz assim, viu? Também fiz a 5, mas acho ela meio complicadinha. Não sei se tá É certo. isso que ela está dizendo. Mas nós vamos chegar já lá. Já já a gente vê aí. Ó, na página 277, nós temos o Investigue, onde diz o seguinte: o ar da atmosfera, camada gasosa que envolve a Terra, é uma mistura de muitos tipos de gás e vapores diferentes. Por que não seria vantajoso ter o ar atmosférico formado por uma maior concentração de oxigênio? Deixa eu ver quem botou primeiro, Maria Clara. O ar da nossa atmosfera é composto principalmente por dióxido de carbono, oxigênio e nitrogênio. Estes três compostos são utilizados para a manutenção de diversas formas de vida, inclusive a humana, pois apesar de só utilizarmos oxigênio no processo de respiração, nós também utilizamos o nitrogênio. Além disso, plantas dependem de dióxido de carbono para sobreviverem, o que seria dificultado para elas caso houvesse maior concentração de oxigênio. Acho que tá errado, né, tia? Vamos adiante. Daqui a pouco a gente confere isso aí. Taimon.
Aqui, o ar da nossa atmosfera é composto principalmente por dióxido de carbono, oxigênio e nitrogênio. Além disso, as plantas dependem de dióxido de carbono para sobreviver, o que seria dificultado pela concentração de oxigênio. Deixa eu ver aqui. Maiane não fez. Quem mais fez? Cadê tu, Clarissa? Se manifesta, criança. Eu fiz. Eu acho que tá errada. Mas Tá o bom? que é que tem em ler? Errar faz parte. Tipo assim. Não vai ler? Vale, mulher. Por que, criança? Ó, no caso aí, não seria vantajoso o atmosférico, né, ser formado por uma maior concentração de oxigênio, por quê? Porque dependendo de como fosse, ó, se a concentração de oxigênio fosse maior ou se o ar fosse composto somente por ele, todo material inflável, ele acabava se incendiando com facilidade. Eu posso falar a minha? Pode, eu estava esperando alguém falar a resposta, né, era a Gabrielzinha? Eu coloquei, não seria vantajoso o atmosférico ser formado por uma maior concentração de oxigênio. Ok. Vou colocar aqui porque algumas pessoas não fizeram. Opa. Agora eu vou ter um probleminha aqui com a digitação desse 2. Deixa eu ver se eu consigo. Mas pode estar certo. Falta só complementar. Porque, no caso aí, todo material inflável ele incendiaria. E a minha tá certa? Vai também ter que colocar. Não estou conseguindo colocar o 2 minúsculo. Com o que eu devo complementar? Espera aí só um minuto que eu coloco aqui. Só um minuto. Não estou conseguindo colocar o 2 minúsculo. Aí vocês, quando estiverem escrevendo no livro, vocês colocam. Opa, faltou um acento. Tia Ronald fez uma pergunta no chat. Olha já. Só um minutinho. Eu errei uma palavra bem ali. Vou ter que corrigir. É com o que eu deveria complementar? A partir de todo material, né? Todo material inflável se incendiaria com grande facilidade. A partir dessa parte. Ronald, se o gás carbônico pode matar uma pessoa, imagina aí que está tendo uma queimada e aquela fumaça escura é a emissão de gás carbônico. Você conseguiria passar muito tempo, né, respirando esse ar? Não. Não, né? Você ia sentir falta do gás oxigênio. Então, corre o risco de você morrer asfixiada. É, vovó não lhe enganou. Meu bem, acento. Até eu não sei é diminuir os números, porque no chat. Mas acento, no caso aqui, o meu aperto o botãozinho do shift e coloco os acentos. Isso.
Quando terminarem, Tia, nesse 2 a gente bota o quê? Que dois? Que O dois, 2 que eu menino? tinha botado no chat aí. Colocar ele minúsculo. Ah, tá. Tu vai colocar o O, que representa o oxigênio, em maiúsculo, e o 2 minúsculo embaixo. Tia, com até grande facilidade, só precisa ter a luz. Pode ser. Deixa eu ver todo o material inflável, sem ser por aqui. Pode ser. Quando terminar, me avisa. Aguardando. Pronto, dona Clarissa. Tu já fez? Eu disse que o teu estava errado. Eu acho que o meu tá errado. Pronto? Não, tia, se acalme-se. Como é? A tia aí com pressa aí. Que Não deu frase nem foi tempo essa? de começar me dizendo. Olha, a professora de português, eu ouvi tu falando uma frase dessa. Ela vai ficar numa depressão. Pior que a senhora já foi professora de português. Corrigindo direto, né? Pronto? Pronto, pode continuar. Vou testar no fone novo. Qual é? É um fone daquele, é um fone não daqueles pequenos, não, daqueles grandes e tem uma espécie de microfone aqui. Posso regular o negócio. Ah, tá certo. Então É vamos aquele lá. headset game, entendeu? É pra quem gosta de jogar videogame. É isso. Ah, tá, ok. Continuando, nós temos aí na primeira questão, na mesma página, classifica as substâncias em simples e composto. Estão lembrados que as substâncias elas podem ser classificadas, né? Tanto em simples como composto. Então vamos lá. Na primeira nós temos aí o cloro. Simples ou composto? Simples. Simples. Na B nós temos aí ácido sulfúrico. Composto. 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 Na C nós temos cloreto de sódio. Composto. Composto. E na D oxigênio. Simples. Simples. Ótimo. A 2 também é. A 2 é a mais simples de todas. Você marca A, B e E. Considerando cada átomo como uma esfera, assinale as figuras que representam misturas. A, B e Tia, E. pera, qual foi a resposta da 1? Tia, A Maria Clara colocou aí no chat, ó. Tá certo o que ela Ok. colocou. Simples, composto, composto, tia, sim. marquei. Na 2 eu marquei A, B e E. Isso. Questão 2 são as letras A, B e E. É A, B e E. Ok. 3. Classifica os materiais em substância pura ou mistura. Água mineral. Mistura. 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 Sabão em pó. Mistura. Leite. Pera, água Mistura. mineral se mistura. E gás oxigênio. Pura. Puro. Isso é puro. A única que é pura é gás oxigênio. Isso. Deu certo, Maiane? Deu. Ai, o fone tá saindo aqui. Desculpa.
Questão 4. Classifica as misturas em homogêneas ou heterogêneas. Água com sal. Homogêneas? Homogêneas. Água com óleo. Heterogênea. 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 Água, areia e prego. Heterogênea. Heterogênea. Também, né? Já imaginou, você coloca um prego na água, mexeu, aí o prego dissolveu? Ia ser legal. Tia, então a é homogênea, a B é heterogênea e a C é heterogênea, né? Isso. Ok. Pode prosseguir aí. Pronto? Pronto. Então, vamos lá. Questão 5. Classifica os sistemas abaixo em monofásico, bifásico, trifásico e tetrafásico, etc. Letra A. Água do mar. Monofásico. Monofásico. Água, gelo e álcool. Bifásico. Trifásico. Bi. É bifásico? É. Água, gelo e álcool é bi. Porque o gelo é só. O gelo é a mesma água. O problema é que a água foi para o estado de solidificação. Qual é a resposta da 5, tia? Vai acompanhando, Maiane. Oxi. Já tem aí, ó. A A já está escrito ali, a Samanta já escreveu. A B é bifásico. E o que mais que tu quer se a gente não passou ainda da B? É ok. Vai acompanhando. Certo, Time? Ó, a B é bifásico porque o gelo é a mesma água. Descongelou, ele vira água, a água no estado líquido, é a mesma coisa, não teve alteração nenhuma. Tá? Letra C, granito. Trifásico. Trifásico. Ok, o vinho. Mono. E ouro, 18 quilates. Polifásico. É mono. Ouro, 18 quilates, monofásico. Vou colocar, Maiane, vou colocar. Oxe, eu nem ia pedir isso. Antes de tu fazer zoada. Já vou colocar. Só errei aqui o acento. C, trifásico. Ui. Pronto. 5. Observe a representação dos sistemas 1, 2 e 3 e seus componentes. O número de fases em cada um é, respectivamente. Aí nós temos aí, na primeira nós temos óleo, água e gelo. Na segunda nós temos água gaseificada e gelo. Na terceira, água salgada, gelo, óleo e granito. Como foi que tu conseguiu fazer aí, Taimo? Tia, eu havia feito de outra forma. Agora que a senhora falou sobre o gelo, eu acabei de mudar. Agora ficou 2, 1 e 3 fases, respectivamente. Repete aí de novo. Posso falar a minha? Coloquei 2, 1 e 3, 2, 1 e 3 fases, respectivamente. Vai, Gabriel. A minha eu coloquei na primeira 3 fases, na segunda 3 fases e na última 6 fases. Certo. É pra botar o que nessa questão aí que eu não entendi? Do Foi nada. jeito que o Gabriel falou. Ó, no caso, é porque a gente tem um costume de associar. No caso, a gente estava associando as imagens à leitura. Né? Foi assim que vocês imaginaram? Foi, exatamente. Exatamente isso, né? E a gente A imagina imagem- que cada componente fosse uma fase. Pronto, eu também imaginei, como vocês. Cada recipiente desse, a gente imaginava que tinha que associar com as frases ao lado.
Mas não, as frases ao lado está dizendo o que é que tem dentro de cada um dos frascos. No primeiro, no segundo e no terceiro, cada um dos recipientes. Então, o que é que significa isso aí, ó? Tá pedindo para a gente colocar o número de fases em cada um. Se o primeiro tem óleo, água e gelo, nós temos quantas fases? Ó, tem óleo, água e gelo. Esse tipo de sistema aí é monofásico, bifásico ou trifásico? Bifásico. Ó, escuta. É bifásico? Ok. Mas aí nós temos 3 fases, certo? Por isso que o Gabriel colocou aí 3. O número 1, nós temos 3 fases. Nós temos a água, o gelo e o óleo. Agora, no esquema número 2, nós temos água gaseificada e gelo. Então, o que é que nós temos aí? Quantas fases nós temos? De que é composto a água? Mono, não sei o que lá. Monofásico, não. Ah, não sei não. É 3. Trifásico. Tricoisado lá. Pronto, e a outra? Só um minutinho, que eu tô olhando aqui um negócio para me informar vocês. E a outra, na terceira imagem, tem água salgada, gelo, óleo e granito. Se granito tem 3 quase que eu não falo. 3 fases, então é só juntar, ó, 3 mais uma do óleo, mais 4. Não, são os 3. É verdade, 6. Eu não sei contar mais não, tio. 2, 3 e 6 fases respectivamente, né? Então, 3 e 6. Do jeito que o Gabriel havia falado. 2, 3 e 6. É que esse negócio é muito... Porque a gente bota só 3 e 6, É só escrever os números. E eu escrevendo aqui os nomes dos bichos. Não precisa, não. Tá só pedindo para tu escrever o número, ó, o número de fases. Tu tá escrevendo o nome, bichinha. Foi sem Pelo querer. menos não deu pra me terminar de escrever tudo, aí a gente botou a resposta. Olhando como um lado vantajoso, né? Ok? Tia, mas a senhora me falou que gelo não era água, então não contava gelo. Espera aí. Isso tu tá falando na primeira imagem? É, né? É no primeiro recipiente, né, não? Porque eu achava que era 2, que era pra ser 2. No caso, no primeiro recipiente. Pois é, eu também fiquei agora me questionando isso aí, porque no meu livro está indicando 3 também. Mas a água e o gelo é a mesma coisa. Só muda o seu estado. O estado Se eu fosse. Agora eu vou fazer como você questionou. Eu colocaria 3, 2, 3, 6. Porque como você questionou aí, a água e o gelo é a mesma coisa. Agora, a água gaseificada não, a água com gás, né? É diferente. Avançamos. Lembrando que amanhã é a nossa última aula, né? Então, amanhã nós vamos fazer uma revisão. A avaliação de vocês será apenas o capítulo 15. Então, amanhã a gente vai ter tipo uma revisão do que a gente já viu no capítulo 15, tá certo? Continuando na página 279. Agora, nós já tínhamos falado a respeito, nós falamos a respeito de átomo, falamos aí a respeito
de elemento químico, só por cima, né, uma visão só mesmo para a gente ter uma noção. Falamos a respeito de substâncias químicas, que elas podem ser substâncias químicas puras, simples, e substâncias químicas pura composta, que foi até o que foi cobrado aí na atividade, pedido na atividade. Falamos a respeito de misturas, que existem misturas que são homogêneas e misturas heterogêneas, né? Então, nós falamos a respeito desses dois tipos de mistura. Hoje, dando continuidade, nós vamos falar um pouco a respeito da separação de misturas, tá? Existem aí formas de separar essas misturas. É o que nós vamos dar início agora, ok? Vamos, Dona Maria. Separação de misturas. Muitas vezes precisamos obter as substâncias que compuseram uma mistura ou mesmo parte delas isoladamente. Como as misturas possuem diferentes configurações, também existem diferentes formas de separar seus componentes. Por exemplo, parece bem simples separar uma mistura de água e raspas de ouro. Isso porque uma fase é líquida e a outra é sólida. Logo, poderíamos resolver com o uso de um utensílio doméstico bem comum, com uma peneira. Do mesmo modo que utilizamos para reter as partes sólidas da fruta que ficam no suco. Mas e quando estamos diante de uma mistura monofásica, como a de água com álcool de uso doméstico? Antes de qualquer coisa, precisamos levar em consideração alguns fatores: o tipo de mistura, homogênea ou heterogênea, o estado físico dos seus componentes, sólido, líquido ou gasoso, as propriedades físicas dos materiais que constituem a mistura, usando vaporização, solidificação e liquefação. Isso aqui nós já estudamos no ano passado, vocês já viram no ano passado, né? A questão da fusão, evaporação, solidificação, sublimação, isso aqui vocês já viram no ano passado. Essa primeira parte que a Maria Clara leu é só uma introdução, para que vocês possam entender o seguinte: existem misturas que são fáceis da gente separar, e existem outras que são mais complexas, podemos dizer assim, para poder separar. Então, por isso que é preciso você observar se essa mistura ela é homogênea ou heterogênea. Por exemplo, a água com o álcool é uma mistura homogênea, né? A água e o álcool de uso doméstico é uma mistura homogênea. Então, se é uma mistura homogênea, para que a gente possa realizar a separação dessa mistura, vai dar mais trabalho para a gente poder separar e identificar. Já o outro exemplo que ela deu aí, água com raspas de ouro. Obviamente, a gente imagina, isso aí é fácil de você separar. Basta você pegar uma peneira e, digamos, coar. Fácil É a de mesma separar. coisa de fazer água com gelo, né? Aí você só tira já com garfo. Uma colher também. Mas aí esse gelo do qual você está falando, se observar, com pouco tempo ele vai começar a derreter, então ele vai ficar líquido. Ele já vai se Engraçado misturar. que ele já era uma mistura monofásica. Ele vai continuar sendo monofásico. Né? Ele vai simplesmente só derreter e vai continuar água. O gelo, ele continua sendo água, ele não vai ser alterado, né? Ele só muda o seu estado físico. Então, por isso que ele vem, no parágrafo de introdução, vem falando isso aí, que nós devemos levar em consideração alguns fatores. Observar se essa mistura é homogênea ou heterogênea, o estado físico em que se encontram esses componentes e as propriedades físicas dos materiais que constituem essa mistura. Tá? Isso daí é só uma introdução. Essa parte que nós vamos ver mais adiante, vocês já viram no ano passado. Não é nada novo para vocês, é só mesmo para que vocês relembrem, para a gente poder depois chegar na parte dos tipos de separação, certo? Vai, dona Clarissa. Ponto de fusão e ebulição. Sabemos que a matéria apresenta os estados físicos sólido, líquido e gasoso a determinadas temperaturas. Uma substância pode mudar de estado físico. Por exemplo, a água pode se transformar em gelo ou em vapor. Assim, chamamos de ponto de fusão a temperatura em que o estado físico de
uma substância é alterado de sólido para líquido e ponto de ebulição. A temperatura em que o estado físico é alterado de líquido para o gasoso. Toda substância simples tem ponto de fusão e ebulição fixo e constante, mas o mesmo não ocorre com as misturas. Continuo? Pode continuar. Eu não entendi Não? esse ponto de fusão e evolução. O que eles Ah, querem tá. dizer? Pronto, numa linguagem mais simples e mais rápida. Fusão. Quando tu tem aí, por exemplo, vamos falar, se referindo pegar como exemplo a água, tá? Ponto de fusão. Tu tem o gelo, né? Tu acabou de abrir o congelador, tirou a tacinha de gelo. O que vai ser a fusão? Quando aquele gelo, ele vai derreter e ele passa para o seu estado líquido. Ele deixou de estar no sólido, de ser o gelo, ele derreteu e virou a água, virou não, que ele continua sendo água, só que no estado líquido. Isso antes de se misturar com a parte da água. Né? Como? Isso antes de se misturar. Por exemplo, isso antes dele sólido se misturar com um copo de água, por exemplo. Ó, tu tem o gelo, o cubinho de gelo, tá? Aquele gelo está no estado sólido. Se você deixar ele ali, pronto, tirou o cubinho de gelo e deixou ele ali dentro do copo, fez nada com ele. Aos poucos ele vai derreter. Ao derreter, ele passa do estado sólido para o estado líquido. Isso daí nós chamamos de fusão. Fusão é quando algo deixa de estar no estado sólido e passa para o líquido. Ok, cara? E o de ebulição é quando ele pode, porventura, passa do estado líquido, Do por líquido exemplo, para o gasoso. Isso, no caso aí ele deixa de líquido e vai direto para o gasoso. entendi. É porque o livro não. É porque tem que ter um tradutor. Se ele precisa de um tradutor, se quiser entender o que ele diz. Precisa de um tradutor, é ótimo. Mas aí pela imagem, ó, dá para tu fazer uma associação, tá? Aí no caso, a água, por exemplo, a água, quando você coloca no recipiente e põe no congelador, a água está no seu estado líquido. Quando você coloca no congelador e espera alguns minutos, o que é que acontece? Eu olho já, Maiane, isso aí. Você pegou aquele recipiente que você colocou a água, botou no congelador, com o passar de algumas horas que você vai observar, aquela água, ela deixou de estar no seu estado líquido e passou para o estado sólido. Então, nós chamamos isso aí de solidificação. Solidificação é quando algo deixa de ser líquido e passa para o estado sólido, tá? No caso aí, a água deixa de estar no estado líquido e passa para o sólido, nós chamamos de solidificação. Fusão é quando passa do gelo, estado sólido, para o estado líquido, certo? Só que ela não perdeu aí a sua propriedade, continua sendo água. Tia, a senhora perguntou, Roberto, em quantas matérias tem que passar? Não, não perguntei. Porque eu não vi o Roberto. Já liberaram. Já disponibilizaram as notas no site aí. As notas do terceiro bimestre, é só tu dar uma olhadinha. Agora, eu não sei te dizer essa questão de quantas matérias tem que passar. Porque eu não vi o Roberto essa semana. Oi, Taimo, diga. Aí eu consegui ver minhas notas lá, deu tudo certo. Quer dizer, eles já disponibilizaram, já dá para você ver. Inclusive, dá para você ver quantas você vai ter que fazer. Ele vai te dizer quais você vai ter que fazer. Entendi. Tá? Então, vamos dar continuidade. Vai, Claricinha. Ok. Densidade. Densidade é a relação entre a massa, quantidade de matéria de uma substância e o volume ocupado por ela. Por exemplo, se enchermos dois recipientes idênticos em tamanho e formato, com a mesma quantidade em litros de líquidos diferentes e pusemos uma de cada vez numa balança, é possível que obtenhamos valores distintos em cada um. Isso porque um líquido
pode ser mais densa que o outro, ou seja, o mesmo volume desse líquido apresenta uma maior quantidade de matéria, mas a densidade também pode ser representada pela fórmula matemática. Aí nós temos densidade é igual a massa sobre volume, tá? O que a Clarice leu aí com relação à densidade? Só para a gente associar. Se a gente pegar dois recipientes iguais, a mesma quantidade de líquido, mas que esses líquidos sejam diferentes, tipo água e um suco de manga, por exemplo, e colocar numa balança, provavelmente vai dar peso diferente. Por quê? Porque a massa de um vai ser diferente da do outro. É isso que ela quis dizer, tá? Apesar de todos dois serem o mesmo litro e estarem no recipiente igual. Então, isso aí é só uma fórmula. Não precisa nem vocês se preocuparem também com isso aí agora. Diz, Taio. Como funciona isso aqui? O volume é referente ao líquido, isso? O volume Isso. Isso. Como se daria essa... Quase uma equação isso aqui, né? Não entendi o que eu quis dizer aqui. Isso aí é só uma formulazinha para tu saber a densidade. A densidade, representada por essa letrinha aí, o D, é igual a massa sobre o volume, dividido pelo volume. Isso daí é só uma formulazinha para tu descobrir a densidade de determinado líquido. De uma determinada bebida, podemos dizer assim. Isso aqui não é quase nada. Eu quero ver quando eu estiver vendo química no nono ano. Isso aqui não é quase nada. Ai, Taimon, deixa de sofrer por antecipação. Ainda falta tanto tempo. Vai, Clarice, continua. Ok. Solubilidade. Isso. É a capacidade que o soluto que tem de dissolve em certa quantidade de solvente. Você já deve ter observado que substâncias oleosas formam bolinhas que ficam boiando na superfície dos líquidos. E mesmo que você agite essa mistura, as bolinhas se dispersam no volume do líquido, mas não se dissolvem. Você também já deve ter percebido que quando exagera na quantidade de açúcar no café, ele forma um resíduo no fundo da xícara. O açúcar é um solúvel no café. Solúvel. Porém, solúvel no café. Porém, depois de certa quantidade, ele não consegue mais se dissolver e forma resíduos chamados de precipitados. Já o óleo não é solúvel em água, independente da quantidade. Para separar uma mistura, existem vários processos. A escolha do processo adequado se baseará em alguns fatores. Uma coisa que eu acho estranha é que os solutos solventes são basicamente isso. Eu lembro de uma explicação pífia que tem, acho que ainda é nesse livro, no início, ou é no ano passado, que é assim, o que é solvente? É a substância que é dissolvida pelo soluto. O que é soluto? A substância que dissolve o solvente. Eu acho que é no livro do ano passado que tem isso aí. Ah, tia, acabou a aula. Foi, né? Mas eu encerro já, eu libero já. Se eu não me engano, tá, mas isso aí é o que tem no livro do ano passado, a explicação que tem. Chega a ser até confuso, né? Tipo assim, você está aprendendo o que vem ser solvente e o que vem ser soluto, se ele dá esse tipo de explicação, né? Não é, acho, você até estranhou, tipo, é só isso, não tem classificação, nada mais. É que acostumado a meter um monte de coisa, né? Gente, como disse a Maiane, acabou a aula, e a Clarissa também já colocou ali. Eu vou pedir para que vocês realizem a leitura das páginas seguintes, tá? E vou disponibilizar as páginas que vocês vão tentar fazer, certo? É só a gente ler e fazer as páginas seguintes. Não estou ouvindo, Clarissa. É isso mesmo, Maiane. Tá? É a parte do investigue.
É só 281, né, tia? Vou colocar já no Ô, Google tia, é só Calendar. os investigue ou as atividades da 289 também? Não, Mas estou pensando. 89, não. Eu estava pensando em colocar só os investigues. Qualquer coisa a gente fazia isso daqui amanhã juntos, Tá bom. certo? Pois tenha uma boa tarde. Vou colocar só as páginas do Atividade para casa. referente ao investigue. Gabrielzinha, eu acabei de falar, tesouro. Vou colocar já, viu? Ok. Tenha uma boa tarde, anjos. tia, fique com Deus até a próxima. Eu adoro quando a senhora me chama de tesouro. Eu coloco já, Ai, tesouro. É o Kiko, olha. Um abraço, gente. Tchau.